vivo. É justamente isso que o texto está trazendo para nós. Mas o escritor de Eclesiastes 12:7 vai dizer que o pó vai voltar ao pó. E o espírito vai voltar para onde? Vai voltar para Deus. Mas quem vai voltar para Deus? Todos que morrerem? Não. Só vai voltar para Deus aqueles que morrerem aqui em Cristo. Os que morrerem, irmãos, sem Cristo, não se assuste, não é eu que estou dizendo, não é a nossa teologia, é a Bíblia que está dizendo que aqueles que morrem sem Cristo, eles vão direto para o inferno. E o inferno, irmão, não é o último lugar. Tem gente que fica desesperado. Eu anotei ali algumas coisas que nós vamos ler sobre verdade sobre o inferno. Mas eu quero dizer para os irmãos que aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno. Então acompanhe comigo em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 20. Nós vamos ler do 12 em diante. Preste bastante atenção nisso. Apocalipse 20, verso número 12 em diante. A pessoa morreu com Cristo, ela vai estar no mínimo em dois lugares. Primeiro lugar, o paraíso, irmão Joaquim. Quando aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz do Calvário morreu, o Senhor disse para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando esse mendigo morreu, para onde ele foi? Para o seio de Abraão. Agora, para aquele que morreu sem Cristo, ele foi para onde? O lugar de tormento, Hades ou inferno. Mas eu disse aqui e vou mostrar na Bíblia, que a Bíblia diz que aquele que foi lançado no inferno não é o último lugar. Vamos ver o que acontece com ele. E vi também, Apocalipse 22, os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos, que nele estavam, a morte, o inferno, entregaram os mortos que neles haviam. Deu para entender? E foram julgados um por um segundo as suas obras. Olha a sentença. Então a morte, o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, queridos irmãos, morreu em Cristo, volta para Deus. O importante não é aonde você vai ficar, mas é com quem você vai ficar. Se estamos em Cristo, também ressuscitaremos em Cristo, estaremos no seio de Abraão, estaremos no paraíso. Mas após a entrada triunfal, no Apocalipse 21, você vai ver que vai descer um novo céu, uma nova terra, para aqueles que ficarem em Cristo Jesus. Para aqueles que nesta vida não decidir por Cristo, assim que morrer, o pó vai para o pó como era. Mas o espírito não vai para Deus, ele vai para o inferno. E aqui eu quero descrever com os irmãos. Eu vou precisar aqui, no mínimo, de algumas 11 pessoas para ler os textos aqui e deixar organizado. Porque nós vamos ver, irmãos, o que está acontecendo em Lucas aqui, verso de número, capítulo 16, versículo de número 22, vai dizer assim para nós. Lucas 16, verso número 22, voltando ao texto base de origem para nós, diz assim: aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E o verso de número 23 de Lucas 16 diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Ok? Morreu, irmão, fica a casa,
fica carro, fica móveis, fica maquiagem, fica sobrancelha, fica carro importado, fica tudo, não leva nada. Morreu, acabou. Nada dessa terra leva. Agora, pode parecer engraçado, mas é uma realidade. Fica viúvo é quem morre. Quem está vivo, toma cuidado. Deus já te deu o livramento. Ora para saber se é de Deus, para você começar uma nova vida. Porque o apóstolo Paulo disse que é melhor só do que mal acompanhado. E precisa, casamento é uma coisa, é um compromisso até que a morte separe. Irmãos, tem no mínimo 3 decisões que todos nós precisamos tomar e ser muito bem resolvida. A primeira decisão é com quem nós vamos passar a nossa eternidade. A segunda decisão é com quem nós vamos viver até que a morte nos separe. Terceira decisão, irmãos, é em que área nós vamos trabalhar para granjear o nosso pão. Irmãos, eu hoje, não por vontade minha, eu vivo integral pela obra do Senhor. Mas eu era empresário, eu tinha 2 carros, eu tinha lanchonete, enfim, tinha uma direção empresarial. E o pastor chegou para mim e falou assim: olha, você fez planos, você fez projetos, assim diz o Senhor, semelhante ao Titanic. Os melhores engenheiros, os melhores arquitetos do mundo fizeram e disseram: nem Deus pode afundar. Mas o Senhor manda te dizer que o Titanic afundou e os seus negócios vão afundar. Mas assim como a mulher hebreia, simples, pegou um cestinho, colocou uma criança dentro, passou betume e colocou ele ali, e ele foi descendo no rio, libertando todo o povo da escravidão do Egito, assim serei contigo. Vou fechar a sua porta material e vou te abrir as portas espirituais. E até aqui, irmãos, nos ajudou o Senhor. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu aprendi nesse projeto que a vida tem muitas pessoas frustradas, com sonhos frustrados, com outros que não conseguiram estudar, outros que estudaram e não conseguiram exercer a sua missão na faculdade. Sabe por quê? Porque ele escolheu a faculdade aonde que dava mais dinheiro. E olha, a nossa vida financeira, ela precisa ser definida assim. Você precisa tomar a decisão qual faculdade, em que trabalho trabalhar, naquilo que você faz por amor. Porque aquilo que você faz por amor não tem dinheiro no mundo que paga. Então, quando você definir o que você faz por amor, você acorda de madrugada. Porque se não tiver amor, meu irmão, se não tiver amor, igreja, nada nós podemos fazer. Essas são as 3 decisões máximas que nós temos que alinhar com Deus e ter decidido na nossa vida. E então aqui eu quero dizer para a igreja que hoje nós temos que tomar a decisão aqui, porque o que muda não é a eloquência do pregador, o que muda não é a aparência do pregador, não é o título, não é qualquer outra coisa, mas é a decisão que nós tomamos aqui para colocar daquela porta para fora e que vai fazer a diferença para a nossa eternidade. Você pode dizer amém? Eu vou começar aqui com o nosso irmão evangelista João Joaquim, Marcos 9:49. Qual o nome da irmã? Irmã Amélia. Mateus 13:42. Glória a Deus. Também eu vou pedir. A irmã já leu? Qual o nome da senhora? Irmã Joquebete. Mateus 25:30. Irmã Sônia, Lucas 16:26. A irmã do lado é a irmã Dalva, Lucas 16:31. Pediu pro lado de cá o varão ali. Qual o nome do senhor? Áquila. Irmão Áquila, o senhor vai ler para nós Mateus 16:18. Quem pode ler o último texto? O senhor vai ler Apocalipse 1:18. O senhor vai ler Marcos 9:44.
Irmãos, em Marcos 9:44, vai falar para nós duas verdades sobre o inferno. No inferno, o bicho nunca morre. Segunda verdade, no inferno, o fogo nunca apaga. Por favor, leia em voz alta, Santo Farão. Lucas 9:44. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Deu para entender o que aconteceu aqui em Lucas 16, verso número 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão Lázaro no seu seio. Então aqui o texto está dizendo para nós duas verdades. Lá no inferno o bicho nunca morre. 2. No inferno o fogo nunca apaga. Verso número 3, que é Mateus 13:42, também tem mais duas verdades sobre o inferno. No inferno tem uma fornalha. Quem é da minha época aqui, criado na roça, sabe o que é fornalha. Para que serve fornalha? Apagada ela não fica, ela só tem que servir em dia se tiver fogo. Na fornalha, é a quarta verdade. No inferno haverá choro e ranger de dentes. Por favor, irmão. E lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus. A irmã disse que no inferno haverá choro e ranger de dentes. E no inferno tem uma fornalha. Quinta verdade. Mateus 25:46. Está dizendo que no inferno haverá castigo e tormento eterno. Mateus 25:46.